Realmente os destroços foram avassaladores. Os prédios em volta, todos sem vidros. Rebentou tudo. 4 de agosto, uma explosão no porto de Beirute destrói grande parte da capital libanesa. Pelo menos 160 mortos, mais de 6.000 feridos e centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Uma catástrofe sem precedentes em um momento em que, além da pandemia, o Líbano já enfrentava uma enorme crise econômica. É nesse contexto que a missão brasileira chegou ao Líbano no último dia 12, levando alimentos e remédios. Qual a importância desse gesto? Como a situação libanesa afeta o Brasil e o planeta? Tema para o Cidadania Mundo. Para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui no programa o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, que fez parte dessa comitiva brasileira e cedeu essas imagens que nós vimos aí no início. Eu vou começar, então, além de agradecendo a presença dos senhores aqui no nosso programa, cumprimentando aos senhores e cumprimentando a você também que está em casa nos acompanhando. Eu queria começar perguntando para o embaixador como é que o senhor define a situação em seu país hoje, embaixador, que desde essa explosão já enfrentou protestos nas ruas, renúncias de autoridades, inclusive do primeiro-ministro, e uma situação em que a ONU chegou a dizer, falar de risco de uma grave crise humanitária. Dá para explicar isso para nós, brasileiros, que estamos tão distantes? Claro, dá para explicar. Primeiramente, agradeço a oportunidade. E segundo, com certeza, a situação hoje é um pouco triste. Ainda, apesar do fato que são 10 dias que passaram, mas a situação ainda é muito triste. Muita gente ainda fica desabrigados e muitos feridos ainda recebem tratamento. E ainda não todos os desaparecidos foram descobridos, infelizmente. Em referência à situação política, com certeza, o renunciamento do primeiro-ministro foi como resultado dessa explosão, que, na minha opinião, um resultado muito normal que acontece em qualquer país democrático. O povo sempre demanda responsabilidade. E precisamos definir quem foi responsável disso. E a primeira coisa que sempre acontece é que o governo cai. E por isso o primeiro-ministro renunciou e agora estamos em um processo democrático parlamentar para formar um novo gabinete para cuidar do assunto. Agora, com certeza, sem a presença de um governo atualmente controlando a situação, o povo fica pouco tem alguns bravos, alguns que querem respostas de várias perguntas que tem. Como essa crise, essa tragédia dessa magnitude, não é tão fácil só ficar quieto e não perguntar por quê e como, quem foi responsável, por que foi feito assim, por quê. Então, eu acho que a situação vai calmar daqui a pouco, mas, por enquanto, politicamente, claro, o Líbano está entrando em uma crise política que, com certeza, não pode ser resolvido antes que resolver, como se diz, a sequência, todos os resultados dessa explosão. Então, precisamos esperar um pouco mais tempo. E não podemos esquecer também, em cima de tudo isso, o vírus, o pandêmico, o corona, que todo mundo está enfrentando agora. O Líbano também faz parte do mundo, também está enfrentando essa pandemia. Então, isso agravou bastante a situação. Mas precisamos ter esperança, esperar 2, 3 semanas mais para tudo mudar. Agora, então, vou passar a palavra para o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O senhor esteve lá pessoalmente, senador, seu depoimento sobre o que o senhor viu. Bom, primeiro é um prazer estar participando desse debate. Quero saudar a todos os telespectadores que nos acompanham.
cumprimentar com muito carinho o embaixador Joseph, a você, Ângela, parabéns por essa iniciativa. Primeiro, logo quando o avião está para pousar, e você olha para a janela do avião, você já vê a área que sofreu o impacto da explosão. É algo que realmente assim choca de pronto, porque antes você viu várias imagens na televisão, várias mensagens nas redes sociais, mas quando você olha e vê que está ali, é uma sensação diferente. Aí nós pousamos no aeroporto e já na hora que a gente desceu, a comitiva toda desceu, tinha autoridades militares, autoridades do governo e autoridades religiosas. O que me impactou muito foi a emoção dessas pessoas em nos receber. Isso me marcou, porque é mais importante do que qualquer carga que a gente esteja enviando ou que ainda vai chegar, foi a nossa presença lá que fez a diferença. Isso, para eles, teve um significado extremamente forte de solidariedade humana e por eles respeitarem muito o nosso país. Vocês que estão nos assistindo não têm noção do respeito que o Líbano tem para com o Brasil, da consideração que o Líbano tem para com o Brasil. E isso ficou marcado em todas as agendas que a gente fez, nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes setores, uma emoção realmente que transcendia toda aquela situação calamitosa. Embaixador, e eu vou aproveitar para perguntar, então, qual a importância que esse gesto tem para as relações entre esses dois países? Nós conversávamos aqui antes do programa começar, o senhor me dizia que são 12 milhões de brasileiros descendentes de libaneses, no mínimo, ou seja, isso é quase 3 vezes a população de libaneses hoje residindo no Líbano. O senador Nelsinho Trade é um desses descendentes do Líbano que esteve lá pessoalmente, fala dessa relação carinhosa. Esse episódio marca uma aproximação maior desses países? Como é que os senhores definem essa etapa da política dos dois países de relação internacional? Olha, eu só posso concordar com nosso grande amigo, o senador Tradi, o que ele falou, exatamente certo. Não foi o que, por exemplo, os aviões, a comitiva brasileira levou para o Líbano de assistência, que foi bem apreciada, com certeza, 100%. O que foi mais importante, como o senador falou, é a presença pessoal das autoridades brasileiras no aeroporto de Beirut, declarando para os libaneses que estamos aqui, somos juntos, como família, como amigos. Por isso, eu cheguei a assistir vários canais de televisão e vários artigos, vários artigos no jornal. Eles estão falando justo a mesma coisa, assim, que a presença dos brasileiros, a presença da bandeira brasileira no aeroporto de Beirut, significou muito para os libaneses, que o senador acabou de falar que adoram do Brasil. O carinho que tem com o Brasil, o amor que tem. Então, eu sempre pensei que as relações entre Brasil e Líbano não podem chegar melhor que sempre eram, mas eu acho que todo dia eles seguem melhorando e melhorando. Por isso, significou bastante para o povo libanês a presença das autoridades brasileiras. É lógico, como faz pouco falamos, que várias autoridades estrangeiras chegaram no Líbano para dar o apoio, mas como já também mencionei antes, a presença brasileira faz muita diferença para os libaneses. Porque não podemos esquecer que existe um fato importante, um fato familiar no Líbano, que podemos confirmar que não tem nenhuma família libanesa que não tem parentes aqui no Brasil, e vice-versa. Então, por isso, a comitiva brasileira foi bem recebida com carinho e com apreço.
Embaixador, a gente comentou aqui a explosão, o senhor falou que isso levou a uma natural queda do primeiro-ministro, que acontece em geral nos países democráticos, mas a gente tem visto um risco a uma fome disseminada em toda a população, dificuldade de acesso à água, dificuldade de acesso à energia. Dá para ter no horizonte um período em que o Líbano volte a se recuperar dessa crise tão severa? Isso é muito difícil, na verdade, falar quando, porque a destruição é enorme e agora a prioridade é só para cuidar as pessoas e cuidar as famílias desabrigadas, as famílias desabrigadas, cuidar todo mundo que foi afetado. E mais importante também, existem vários prédios e várias estruturas libanesas que é muito importante para o trabalho contínuo dia a dia, que foram danificados também. Agora, quando tudo volta ao normal, eu acho que vai levar pouco tempo, mas por ter certeza, os libaneses são acostumados a isso, o povo libanês é um povo resiliente e vão resistir, vão aceitar, não tem outra opção. E com a ajuda de todos os amigos no mundo, eu espero que vamos passar esse momento tão rápido possível. Vou aproveitar, então, que nós estamos diante do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Em que medida esse tema pode vir para a agenda do próprio Senado, presidente? Bom, vocês haverão de se recordar que em 2019, estimulado que fui pelo embaixador Joseph, eu fui na diáspora Brasil-Líbano. E no retorno, também, através do estímulo de várias autoridades, me foi dada como missão a retomada das negociações do acordo de livre comércio do Líbano com o Mercosul, que emperrou em alguns produtos que concorrem diretamente com a Argentina, mais especificamente o vinho e o azeite, que, diga-se de passagem, são dois produtos de excelente qualidade que tem lá no Líbano. Então, isso foi passado por a autoridade do Itamaraty, que estava conosco na viagem, e de pronto ele também concordou que seria uma excelente oportunidade de todos nós, de forma prática, exercermos aí uma aceleração nessa questão, passarmos por cima de algumas dificuldades que possam vir a tabular um acordo comercial, porque é hora da gente estender a mão para esse país tão querido que é o Líbano. Eu quero aqui também fazer uma... Desculpa de interromper, senador. Qual é o processo nesse caso? É a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois o plenário? Dá para fazer isso durante esse período tão excepcional de pandemia? Não, o processo ele se foca mais na relação entre os países componentes do acordo. Da mesma forma que foi noticiado que o Mercosul estabeleceu um protocolo de intenção num acordo de livre comércio com a União Europeia, essa questão ela se simplifica mais, porque é um país só que está propondo esse acordo, no caso o Líbano, contra vários outros que fazem parte do Mercosul. Eu entendo que é um momento realmente que tem legitimidade em função da questão humanitária que está envolvida, toda essa situação, e eu tenho a convicção que nós vamos olhar com outro olhar, principalmente aqueles que possam vir a ter algum interesse comercial arranhado nessa questão, porque o Líbano está precisando e seria uma resposta, vamos dizer assim, extremamente positiva que a gente pode vir a dar. Vou aproveitar então para perguntar para o embaixador que benefícios esse acordo de livre comércio poderá trazer para o próprio Brasil, uma vez estabelecido? Pode, com certeza pode. Na verdade, o Brasil, igual como os outros países membros do Mercosul, pode ter muito mais vantagem que o Líbano pode ter nesse acordo.
porque se olhamos ao movimento comercial entre Brasil e o Líbano, por exemplo, o Líbano importa quase 300, os últimos dados do movimento comercial, o Líbano importou 350 milhões de dólares por ano do Brasil e só exportou 26 milhões de dólares. Então, nesse caso, o Brasil até pode exportar muito mais para o Líbano. Sem impostos, sem nada, vai ser muito mais fácil para o Brasil exportar para o Líbano. Agora, o Líbano, é importante sempre lembrar que o Líbano não é um país exportador, é um país importador. O Líbano importa mais de 80% das necessidades, sempre, porque o mercado libanês está cheio de todos os produtos mundiais. E eu, na minha opinião, e na opinião de vários amigos também, que esse acordo vai ter muitos benefícios para todos, em geral. O Líbano pode ser um centro comercial para o Brasil no Oriente Médio, em todo o Oriente Médio, não só para o Líbano, o mercado libanês. E também os libaneses vão poder exportar pouco mais. Não vai chegar um momento que vamos ter a mesma balança econômica ou comercial. Isso vai ser difícil. Mas o mais importante, os dois países vão ter um benefício grande desse acordo. Por isso, sempre contamos com a ajuda com nossos amigos aqui no Brasil. O presidente já falou, ele está fazendo todo o possível. O apoio do Brasil para terminar com esse acordo e assinar com o Líbano é fundamental, é muito importante. E até agora já conseguimos cobrir mais de 75% das negociações. Então falta pouco e, se Deus quiser, podemos chegar ao momento e o Líbano e o Mercosul vão assinar esse acordo. É possível falar da assinatura desse acordo ainda esse ano? Com essa pandemia pode ser pouco difícil, não sei. Tudo depende também. O Líbano está disposto para assinar, não tem problema. Apesar de tudo que aconteceu recentemente no Líbano, o Líbano está pronto para fazer o acordo. Mas como o senador já mencionou, não só depende de um país, não só depende só do Brasil, depende também dos outros países membros do Mercosul. Então, quando todo combina que já eles aceitam finalmente fazer o assinamento e vai dar certo. Mas não sei se vai ser esse ano, espero que sim. Você falou da importância de importações no Líbano e aí fica especialmente dramática a explosão no porto, que era a principal porta de entrada do país, dificultando o acesso a alimentos, remédios e a todo tipo de suprimentos. Eu queria voltar e mostrar para os senhores, nosso programa vai se aproximando do fim, um depoimento que foi colhido pelo senador aqui, Nelsinho Trade, para nós, do Jandir Ferreira dos Santos, que é o encarregado de negócios do Brasil no Líbano, e dá para nós um depoimento do que é estar lá hoje. Olá a todos, meu nome é Jandir Ferreira dos Santos, eu sou encarregado de negócios do Brasil em Beirute. Apenas para compartilhar com vocês um pouco a realidade dessa cidade no pós-explosão. Nós estamos vivendo um grande desafio, a cidade foi muito destruída, há vários mortos, há vários feridos, há um esforço de solidariedade muito grande da população. As pessoas estão se ajudando umas às outras nesse momento de grande desafio. Então, o mais bonito é isso, é ver o sofrimento, mas ver a ajuda dos outros. As pessoas é um povo resiliente, já passou por vários desafios, mas mesmo assim consegue enfrentar e se ajudar. Ele traz esse sentimento coletivo de ajuda, e eu queria estender esse sentimento um pouquinho, não só para a ajuda solidária interna, e a que fez o Brasil, mas também aos vários países das Nações Unidas, que, num gesto, se movimentaram para ajudar o país. Isso pode representar uma mudança no cenário das relações do Líbano na região pelos próximos anos? A gente vê que, só para lembrar para a população que nos acompanha em casa, Líbano tem suas fronteiras Síria, por isso recebe milhares de
de pessoas refugiadas, mais de 1 milhão de refugiados sírios, Israel, com quem o país tem uma relação diplomática mais complicada, ou diz que não tem sequer relações diplomáticas oficiais, e aí dependendo muito mais da sua fronteira via água, pelo que chega via água. Esse cenário pode mudar diante de um sentimento de solidariedade coletiva das nações? Com certeza, isso ajuda bastante, mas o Líbano sempre teve essa relação com quase todo mundo. Sem meter na política, na verdade eu não quero entrar na política agora, mas pode ter certeza de um assunto tão importante. O povo libanês sempre espera ansiosamente para ter paz, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro, porque o mundo hoje precisa, desesperadamente precisa de paz. E os libaneses sempre foram um povo de paz, e qualquer problema que existe no Oriente Médio, com o trabalho diplomático, eu acho que todo mundo pode chegar a um momento de resolver todos os problemas, resolver os assuntos. Não, eu não vejo nenhum problema entre o Líbano e os outros países. O Líbano sempre ficou numa posição que não, como se diz, defensor. Digo, nesse assunto, um país sempre que defende os interesses. Claro, o Líbano tem interesses, outros países têm interesses. Eu acho que cada um de nós, se pode preservar os interesses nacionais, não vai ter nenhum problema. Como já falei, o povo libanês está esperando ansiosamente paz no Oriente Médio e no mundo inteiro. Eu vou passar, então, mais uma vez, rapidinho, a nossa palavra, então, para o senador Nelson Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Essa solidariedade que o embaixador trouxe, que já é um sentimento do povo libanês para com todos, pode ajudar agora, o senhor que está ajudando a encabeçar essas negociações por esse acordo de livre comércio com os nossos vizinhos latino-americanos do Mercosul? Sim, eu compreendo que nessa vida nada é por acaso. Quis o destino que um descendente libanês hoje preside a Comissão de Relações Exteriores e é presidente da delegação brasileira no Parlasul, justamente aquela que congrega os países do Mercosul. Na próxima reunião, que a gente já tem marcada na segunda quinzena de agosto, nós vamos levar esse assunto para que ele possa ser reativado, retomado, porque a gente testemunhou o quanto é importante a retomada de todas essas negociações. Eu fiquei feliz em saber desse dado, 75% do pré-acordo já está estabelecido, falta pouco. Eu irei também me encontrar com o presidente Bolsonaro, vou passar esse dado para ele. Eu acho que é mais um ponto positivo na relação internacional que ele vai marcar a partir do momento que liderar e terminar com toda essa questão. O Líbano está precisando e eu tenho a certeza que se fosse ao contrário, o Líbano iria estender a mão para a gente. Bom, nosso programa está chegando ao fim, então eu agradeço muito a participação aqui dos senhores. Nós conversamos nesse programa Cidadania Mundo sobre a situação do Líbano e a ajuda brasileira àquele país. Nossos convidados, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelson Trade, e o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah. A você que está em casa, mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Lembrando que se você quiser rever este programa ou outros da TV Senado, pode ir na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou, se preferir, seguir nosso canal lá no YouTube. Está tudo lá. Tchau, até a próxima.